Agora a gente vai ouvir a história da Janaína, de 36 anos, de Brasília. Manda casos. Sou casada há 8 anos e tenho um desejo sexual baixo, bem abaixo da vontade de transar que o meu marido manifesta. Isso é algo que eu já tenho certa consciência faz um tempo. Mas eu me interesso pelo assunto, tento conversar com as minhas amigas, tento reverter. Uma delas disse que passou a fumar maconha e usar MD para transar e amou. Ela e o marido sentem o desejo como nunca e voltaram a transar como no começo do namoro e estão amando. Resolvi então tentar. Ando tão sem libido que pensei que qualquer coisa poderia ajudar. Primeiro, fumei maconha com meu marido, que já é usuário, e foi bem bom. Relaxei, transamos gostoso, foi ótimo. Não cheguei a gozar, mas foram 2 noites de sexo bem agradáveis para mim, como há muito tempo eu não tinha. Depois dessa experiência, pedi para essa minha amiga conseguir MDs. Me empolguei com a expectativa de finalmente gozar, voltar a gozar no sexo. Mas o resultado foi o oposto. Tive uma bad trip terrível, falta de ar, taquicardia, pressão baixa, e a noite acabou com meu marido me levando ao hospital. A experiência que começou boa acabou mal. Penso em tentar novamente só com a maconha, mas tenho dúvidas. E aí, aqui a gente fala um pouco daquilo que eu te perguntei, né, Carol, no começo, de como a gente sabe como o meu corpo vai reagir a cada droga diferente, né? De repente a maconha estava super legal e ela quis dar um passo maior que a perna, acho que é isso, né? Tem uma coisa que vai vir só da experiência mesmo, né? Se ela já teve essa experiência, também não sei o que que ela estava pensando, se tinha alguma coisa, talvez, que deixou ela mais propensa a ter também esse bad trip, a qualidade da droga, a gente sabe que É isso isso é que eu uma ia questão. perguntar também de uma coisa bem técnica, Carol. A maconha, o álcool, o MD, cada droga tem um efeito diferente no cérebro? Ou eles vão no mesmo lugar? Como a gente sabe diferenciar, assim, em que lugarzinho eles batem? Bom, vamos falar de drogas, né? A gente veio aqui para isso hoje. É, assim, ó, o que caracteriza uma droga ser psicoativa e causar dependência é que ela age num sistema que a gente chama de sistema dopaminérgico. Particularmente dentro desse sistema dopaminérgico, a gente chama de sistema de recompensa, que é o mesmo sistema que é responsável pelo nosso prazer, né? Então, a gente come um brigadeiro, age nessa região, né? Puxa, tô assistindo uma série que eu gosto, age nessa região, que é do prazer. A diferença da droga é que, como eu coloquei antes, ela vai agir de uma forma suprafisiológica. Então, ela vai liberar uma quantidade grande de dopamina. Por isso que a chance de eu ter um prazer, de eu ter mais euforia com a substância é maior, né? Por que que é o bad trip, né? Por que que ela acontece? Tem várias explicações, mas a lógica que está por trás disso é como se você entrasse numa circuitaria cerebral, é, brincar aqui, mas numa circuitaria errada, né? Puxa, era para eu ir para Paulista, mas eu fui pela Alameda Santos, né? Peguei um E, engarrafamento que me estressou isso, aqui. exatamente isso. Aliás, tem a ver com engarrafamento, né? Sim. Tem um dia que eu tinha que ir e não consegui ir. E aí pode dar, né? A paranoia pode dar. E daí, no caso dela, me parece que ela teve sintomas físicos também. Então, É. né? O que pode acontecer. E claro que isso vai gerar uma angústia, gera um estresse ali também. Mas, resumindo, cada substância, ainda que tenha efeito em outras regiões, por exemplo, o álcool é GABAérgico, é um depressor do sistema nervoso central, mas indiretamente vai ser dopaminérgico. O êxtase, ele já é direto dopaminérgico. Então, a gente vai ter os diretos e os indiretos, mas sempre vai Uhum. agir nessa via. E é isso que dá essa sensação final de prazer. Ô, Ana, e tu acha que a Agora é gente. interessante, né, que tem algumas drogas, Carol pode me ajudar, que, por exemplo, elas aumentam a excitação, mas interferem na ereção. Isso Uhum. já vi vários pacientes dizendo, não, olha, essa aqui, por exemplo, o MD, me parece que tem um pouco disso. Eu fico super, tem a coisa da sensibilidade do corpo, mas para a Sim. ereção não é bom. Aí tem a outra que usa, que é para relaxamento, que facilita sexo anal, por exemplo, o tal da ketamina. Aí tem o poppers que cheira também para não sei o quê. Então tem cada uma, né, Carol, parece que ela vai as interferências são diferentes, né?
Perfeito, é verdade, né? De modo geral, dá para quase todas as substâncias a gente pensar o seguinte: ou ela vai retardar a ejaculação, e às vezes até é o que se é, procura, né? Putz, fiquei é, 8 horas transando, tá ótimo Sim, para mim. sim. É, Deus me ou, livre. pois é, Eu também. né? 8 Ai, horas, prefiro imagina. 8 rapidinhas do que uma de 8 horas. Deus me livre, gente. Não Deus tem me livre, gente, pelo Pois amor de é. Deus. Tô O fora. que que é desempenho sexual, né? O que que é que treino está de se... perna, né? No dia do treino de perna. Vocês sabem que tem uma gíria que chama cristal pênis, né? Uma gíria aqui no Brasil, mas é muito mais até na Europa, que é a ideia que a metanfetamina, que também é chamado de cristal, né? Tem outros nomes, é chamado de Cris, de Tina, Speed, Ice, tem vários nomes, mas o cristal pênis é justamente pela dificuldade que tem de ereção. Várias drogas causam isso, né? Tanto que não é incomum o uso associado com o famoso Viagra. Vocês podem falar o nome Isso, comercial aqui, mas Não, é. a enfim, não sildenafila. sei. E isso, inclusive, isso é uma outra coisa que eu tenho escutado. A gente vai falar sobre isso num outro episódio ainda dessa temporada, sobre ereção e tal. Mas eu tenho alguns amigos que já falaram assim, até umas piadas, assim, tipo, ó, aluguei um hotel com a mulher e não, eu vou levar um pacotinho um potinho de Viagra, Cialis, enfim, pra bombar, que também não deixa de ser um chemsex também, né, Carol? Tipo, tu tá usando de drogas pra bombar ali o teu sexo também, né? Sim. Até organizando uma questão, Bárbara, que eu acho que é legal a gente falar. Então, chemsex é um termo, então, cunhado em 2001, né, Tá, por um inglês chamado David Stewart, que era, aliás, um ativista, mas que ele estava falando dessa questão das festas, especialmente de homens que fazem sexo com homens, e do uso a gente está falando de um monte de drogas, mas específico das drogas sintéticas. tá. Então, a gente está falando de metanfetamina, a gente está falando do GHB, a gente está falando do êxtase, dos poppers, tá? Então, por isso que hoje em dia, quando a gente vê na literatura científica o termo Uhum. chemsex, normalmente a gente está falando desses ambientes, dessas festas, e eu diria para vocês que 99% dos estudos é com homens que fazem sexo com homens. Tá. Mas a gente está expandindo esse termo para a ideia aí, que, enfim, né, desde sempre se fez sexo com os de drogas, né? A gente sabe Uhum. dos gregos, das orgias de Baco, enfim, Uhum. né? É Sim. antiquíssimo. Então a gente está falando de outras drogas. E aí a gente pode incluir, por exemplo, até a ideia do Viagra. Vocês Sim. sabem que eu não achei em lugar nenhum, mas eu vejo muito isso na minha prática clínica, que é o uso do Zolpidem. Tem aumentado Ah, muito sério? o uso do Zolpidem Do para sexo. Zolpidem? É, O Zolpidem é um remédio para dormir, isso, é um indutor do né? sono É um e que indutor dá um do baratinho. sono. Dá um baratinho, Mas aí né? a pessoa não dorme? Não dorme no Então, meio daquele. Então não pode ser de 8 horas, então. é sempre o risco, né, Bárbara? Dormir ali vai Então. depender dos fatores. Mas como dá esse baratinho, dá um relaxamento, as pessoas entram Hum. na desinibição, Ah, né? entendeu. Fazem É, coisas que normalmente não fariam. agora, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava falando, por exemplo, essa nossa ouvinte, ela está falando da história da cannabis, né? Certo. É, a cannabis, ela é bastante controversa em relação à sexualidade, e eu quero te perguntar isso para a gente poder falar um pouco disso, né? Eu já vi alguns estudos que falam que há indícios de aumento da percepção sinestésica com o uso do THC, que favorece a intensidade das sensações e, consequente, maior excitação. Algumas pessoas relatam aumento de desejo, orgasmo mais intenso e prolongado e maior prazer na masturbação. No entanto, depende muito, essas alterações, elas variam de pessoa para pessoa, porque quando a gente vai olhar usuários contínuos, principalmente, a gente começa a ver retardo do orgasmo. Então, eu já tive vários casos de pessoas que chegam lá e, tipo, o cara que perde a ereção. Daí, ou a mulher que não tem orgasmo, tinha e parou de ter. Daí você começa a investigar, né? O que aconteceu, porque se tinha, até um lugar que a gente chega do uso da maconha, da cannabis com frequência, a partir de um certo momento. E aí a gente sabe que pode retardar o orgasmo para algumas pessoas, né? Então, assim, é difícil a gente saber o quanto que você pode usar, ou quer dizer, qual é o, vamos dizer, o
o lugar seguro do uso, quer dizer, o quanto que eu posso usar que não vai me causar prejuízo, o quanto que, por exemplo, tem redução de contagem de concentração de espermatozoides, também já vi num estudo de cannabis, a normalidade na morfologia do esperma, reduzindo a mobilidade. Então, o quanto que a gente tem de uso de, vamos dizer, seguro, né? Porque para cada pessoa parece que você tem uma tendência sim, mas inclusive para a questão da psicose, Carol, eu queria que você explicasse um pouco isso, porque uma vez eu escutei um professor de uma universidade de fora do país, que ele falou o seguinte, que eles tinham descoberto uma sequência no DNA que favorece a psicose, o surto psicótico. Sei lá se eu estou falando certo, depois você me corrige, tá? Não sou muito boa nesses conceitos. E ele falou que o sonho dele, sabe o que era? Era conseguir encontrar um jeito de fazer um teste rápido. E aí ele ia botar uma banquinha nos shows de rock em Londres, e aí ia furar o dedo da pessoa, ia ver o negócio lá e falar, você pode fumar, você não pode, você pode fumar, você não pode. Porque parece que tem isso, não tem? Tem. Você viu que lindo, né? Essa ideia do professor é a ideia de redução de danos. Né? Então, assim, olha, vamos ver quem pode e quem não pode. Ou mais, vamos instrumentalizar como que a gente faz com determinada substância, o que não pode misturar, o que pode misturar. E é isso. Essa questão da maconha é exatamente isso. Isso é uma descoberta científica de uns 15 anos para trás, né? E a ideia de que existe uma sequência genética que quem usa maconha, e isso é especialmente importante antes dos 16 anos de idade, aumenta o risco de ter um quadro psicótico. Isso, uma curiosidade, às vezes você nem tem alguém na família com esquizofrenia, com algum quadro psicótico maior, e mesmo assim o uso da maconha por si só pode ser um gatilho. Então, é super importante, se a gente soubesse, né? Deixa eu fazer teste genético aqui para ver se eu sou ou não sou, e isso teria uma redução de danos absurda, realmente, pelo menos para a parte psicótica. Ou seja, eu tenho uma discussão, às vezes, com alguns amigos, com essa coisa de falar sobre a maconha, ou liberar o uso da maconha, de fumar junto com o filho, menor de idade, ou menor, ou enfim, eu digo assim, gente, deixa eu dizer um negócio. Melhor esperar. Você fuma maconha e não vê prejuízo, né? Você é adulto, está com 40 anos de idade, é uma coisa. Agora, não é porque o seu filho é seu filho, ou sua filha é sua filha, que a gente consegue dizer com essa clareza que está tudo bem. Sim. Carol falou já 2 vezes essa história dos 18, 16, 18 anos, né, eu tô gravando bem já. Eu tô também, gente, eu já vou lá na letra do meu filho. Já coloquei aqui, ó. Mas vocês sabem que isso é uma coisa muito cara para mim, né, essa questão da prevenção. Assim, como a gente falou, a Ana falou, zero questão de moral, quer usar droga. Não, mas eu acho interessante porque é um jeito mais prático do que falar na sociedade que a gente vira proíbe, não pode, né? É uma conversa mais realista, na verdade, né? Sem julgamento moral, falando aqui de ciência mesmo. E mais, né, Bárbara, a gente tinha uma ideia na psiquiatria até 20 anos atrás que as doenças mentais eram neurodegenerativas, né? Ou seja, que nosso cérebro ia ficando prejudicado com o tempo. E hoje em dia a gente sabe que 90% das doenças psiquiátricas são de neurodesenvolvimento. Se a gente protege nossas crianças aí de situações de estresse, e a droga, claro, não deixa de ser uma situação de estresse, já que vai mudar a nossa fisiologia cerebral, puxa, a chance depois de o adulto poder usar e ser mais tranquilo e diminuir o risco de várias questões é muito maior. Espera para fazer tatuagem, espera para fumar maconha, espera, deixa gente. Seu cérebro acabar. Vai ter muito tempo.